eu vejo essa falta de interesse, ou talvez até de desconhecimento, né, de que, poxa, a gente precisa olhar com carinho os riscos de acidentes, os ergonômicos. E também uma outra coisa que eu vejo é plano de ação. As empresas estão fazendo plano de ação, mas não estão acompanhando o plano de ação. Então, eu até brinco, né? Se você pegar um auditor fiscal do trabalho bom e ele vai visitar a empresa, a primeira coisa que ele tinha que pedir era o plano de ação. O plano de ação é como se fosse a caixa preta da empresa de segurança do trabalho. Se você vê ali as ações, né, do programa de gerenciamento de riscos e que não se limita ao programa de gerenciamento de riscos, né, você pode sair da caixinha, você pode falar ali de gestão. Nesse plano de ação, cara, você vai ver ali datas pré-estabelecidas e se uma delas não tiver sido atendida, você já sabe que a empresa fez aquilo ali para guardar na gaveta, né? Então, são 3 pontos ali que eu vejo para as médias e grandes empresas com dificuldades de se adaptar. Reconhecimento de riscos de acidentes ergonômicos, plano de ação e resultando ali na parte de gestão de SST, né? Achando que só o PGR é o suficiente. Nós tivemos uma experiência recente bacana sobre plano de ação, né? O auditor fiscal falando na empresa, ele solicitou um plano de ação para cada risco. Sim. Pra gente até foi algo meio diferente até então, porque a gente pegava um grupo, né, classificava e ia tendo um plano para cada um. Ele pediu especificamente um plano para cada risco dentro da unidade. Foi até uma experiência que a gente passou recentemente. Isso aí é algo que, por exemplo, acho que da forma que você estava fazendo não estava errado. Lei oral. Mas é o que a gente falou, exatamente. O problema é que tu vai ter muito mais trabalho para refazer tudo. Aí, ano que vem, tu vai receber um auditor e falou, pô, não precisa um para cada risco não, cara. Faz um plano de ação global aí, só cita ali porque que o plano de ação ele existe, né? Eu já fiz para algumas empresas para cada risco, porque eles me pediram para quando for risco químico, físico e biológico, plano de ação separado ali. Quando for acidentes ou algo mais generalizado, né? Precisa fazer um DDS, acha que precisa reforçar um DDS, bota no plano de ação geral. Então, esse PGR tinha 2 planos de ações, um específico para cada risco e um geral. E isso é o legal. O programa de gerenciamento de riscos, ele é um programa de gestão que a empresa ela pode elaborar de qualquer forma. O que for melhor, o que se encaixa para ela. Tem que ter um inventário e o plano de ação. A partir daí é com a empresa. Ela faz da melhor forma. Eu queria voltar lá no início, mas para a gente bater na questão do GRO. Que eu ia te perguntar, quando você vai nas empresas, por exemplo, o que você entende? Por exemplo, você é contratado para ser um auditor. Então, auditor não, vamos supor que você foi contratado para ser um consultor. Uhum. E, na verdade, você não vai só fazer o documento, você vai implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais. O que você entende que uma empresa precisa ter de básico para poder implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais? Sabendo que o gerenciamento de riscos ocupacionais é um sistema e o PGR é apenas um pilar desse gerenciamento de riscos ocupacionais. Existem outras... Estou falando isso porque, de repente, tem alguém assistindo a gente que tem essa dúvida. O que é GRO? O que é PGR? Então, o que você vê? Você chegou hoje aqui, chegou aqui no Antecipa Podcast, você vai fazer aqui o gerenciamento de riscos ocupacionais nossos aqui. O que você entende que precisaria ter, pelo menos de itens? Eu sei que Essa você já falou do pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa porque é o primeiro passo que tem que se dar para estruturar uma gestão, ou reestruturar, né? E não é querendo fazer propaganda não, mas eu desenvolvi uma planilha de diagnóstico do gerenciamento de riscos ocupacionais. Você entrevista ali algumas pessoas e você consegue verificar como que a empresa está no âmbito de GRO para NR01. O diagnóstico dá até uma nota para a empresa e onde que ela precisa melhorar. Bacana. E aí, o meu ponto de vista, o ponto inicial é diagnóstico. E esse diagnóstico, quando você fala de ISO 45001 ou ISO 9001 ou 14001, é contexto da organização. O que é o contexto da organização? O que é a organização no âmbito de segurança do trabalho? Como é que ela comunica? O que ela tem de segurança do trabalho? O que ela tem de segurança do trabalho? Então, o diagnóstico ele vai ser o quê? Um levantamento do que a empresa tem, quais são as normas que ela precisa atender, quais que são as que ela não atende, como é comunicada, por quê? Porque se você vai ter um programa de gerenciamento de riscos, você vai se adequar à forma da empresa se comunicar. Eu, por exemplo, eu vou a uma empresa, eu não vou fazer com que ela se adapte ao meu trabalho. Eu vou me adaptar ao trabalho dela, desde que seja um trabalho ali, né,
que seja da maneira correta. Então, por exemplo, tem empresa que comunica o PGR mandando e-mail e bota no corpo do e-mail ali as informações principais. Mas será que todo colaborador tem acesso ao e-mail? Se um colaborador não tiver acesso, já tem um problema aí na comunicação da gestão. Então, o principal passo que eu acho que todo profissional precisa dar para começar a estruturar o gerenciamento de riscos ocupacionais é fazer um diagnóstico. Então, se eu viesse aqui, eu ia abrir meu notebook, são 37 perguntas que eu ia fazer para vocês, e aí com as respostas eu ia conseguir ter ali já um diagnóstico da empresa. E aí eu ia dar uma andada na empresa para ver se vocês não mentiram para mim também. Sim. E quais são os exemplos? Por exemplo, a gente tem que ter um plano de atendimento à emergência, por exemplo. Quais os outros itens que a gente Plano de precisa? atendimento à emergência, se a empresa realiza DDS. A gente não realiza DDS, talvez não precise, né? Mas eu levanto isso para entender o que é a empresa. Às vezes eu vou na empresa e falo, DDS, o que é isso? Aí, pô, já sei. Eu vou ter que pegar e Porque lá às vezes muda o nome, ou você tem uma outra forma tem de fazer, DSS né? também, tem empresa que Sim. faz DSS. Então, perguntas como, por exemplo, deixa eu lembrar aqui uma pergunta. Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre o programa de gerenciamento de riscos? Tem gente que fala, pô, não sei. Então, a empresa não se comunica, não fala sobre o programa de gerenciamento de O que eu riscos. percebo muito na NR1, nessa NR1 nova, né, vamos dizer assim, é justamente a questão da comunicação. A comunicação é que pega. É a comunicação da empresa em relação... Tem que comunicar ao colaborador quais são os riscos, comunicar o resultado dos exames, comunicar o resultado das avaliações ambientais. Exatamente. Né? E isso é um grande problema, porque normalmente se contrata para se fazer um documento, a empresa recebe da consultoria, e não é nem culpa da consultoria, porque Isso a consultoria, que eu ia falar. né, vamos dizer assim, ela recebe aquela documentação, mas falta essa outra parte, né, que é justamente a implementação, e aí você precisa, comunicação, etc. Eu vou chegar nesse ponto da consultoria que foi interessante, mas voltando à parte do gerenciamento de riscos ocupacionais, o primeiro passo tem que ser o diagnóstico. Né? Eu falo aqui da minha planilha, mas você pode fazer da forma que você acha melhor. Eu fiz essa planilha com base na planilha que eu usava de ISO 45001 e 9001, né? Porque a ISO fala, você tem que entender o contexto da organização para você partir para um PDCA, se planejar, fazer as ações, né? Revisar as ações e aí você começar a implementar esse gerenciamento de riscos ocupacionais.